Segundo estimativas do Instituto Nacional de Câncer, anualmente são registrados cerca de 41 mil casos de câncer de cabeça e pescoço aqui no Brasil, tá? E nesse mês de julho é comemorado o Julho Verde, que é a campanha que visa conscientizar sobre essa doença. Quem vai explicar mais agora pra gente sobre o câncer de cabeça e pescoço é a otorrinolaringologista Renata Ferraz. Acertei! Bom dia! Bom dia! Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada. Acertei o otorrinolaringologista. Tem dia que engancha, mas hoje foi. Obrigada, viu, Renata, pela sua participação aqui com a gente. Vamos começar então explicando o que é o câncer de cabeça e pescoço? Vamos sim. Então, por que uma otorrinolaringologista está aqui para falar de cabeça e pescoço? Então, é interessante porque o dia 27, que foi ontem, foi o Dia Mundial da Conscientização desse tipo de câncer. Sim. E são tumores que ocorrem nessa região mesmo, do pescoço, da face, do crânio. E dá para perceber que nós otorrinos também atuamos nessa região. Então, não é incomum o paciente chegar para o otorrino e muitas vezes ser encaminhado para o cabeça e pescoço. Sim. E também é interessante que em outros países diferentes, por exemplo, do Brasil, a formação é a mesma. Então, o mesmo profissional ele tem uma formação mais longa, mas ele consegue atuar tanto como otorrino como cabeça e pescoço. Então, é bem interessante as pessoas saberem quando procurar ajuda, quando suspeitar e quem procurar. Ok. E aí a gente... Falando agora um pouquinho sobre a incidência, ela é muito grande, 41 mil casos por ano, é um número considerável? É um número considerável. O principal é que esse tipo de câncer, por ocorrer nessa região, fica muito exposto. E, por vezes, quando a gente não diagnostica precocemente, o tratamento pode não ter mais cura ou pode causar uma mutilação muito grande, porque é na face, no rosto, na garganta. Então, é por isso que a gente quer alertar as pessoas, porque há tratamento e muitos deles podem ter uma evolução favorável. Mas depende muito do tipo de câncer, ou seja, de que região e qual grupo estamos falando. Então, muitas vezes, por exemplo, câncer de boca, de faringe, de laringe é muito mais comum em homens, principalmente em homens tabagistas, etilistas, ou seja, um consumo alto de álcool. E quando associa o cigarro com o álcool, esse risco aumenta. Então, quando a gente vai falar nas mulheres, o câncer de tireoide é mais frequente, então depende um pouco de que grupo estamos falando, mas é um número considerável. Tem alguma faixa etária, tem algum gênero que é mais vulnerável ao câncer de cabeça e pescoço? Sim, falando do sexo masculino, em geral, 50, 60 anos, mas hoje em dia estamos vendo também que está acontecendo em jovens, pois o HPV tem sido mais prevalente na população e também é um fator de risco para evoluir como câncer nessa região, principalmente de boca, faringe e laringe. Então, pessoas entre 40 anos, 45 anos também entram nessa faixa etária de risco. Temos sinais, sintomas de que algo não está bem na nossa cabeça, no nosso pescoço e que pode acender aquele alerta, Renata? Com certeza. Então, feridas ou sangramento que não melhoram. Então, aquelas feridas que não cicatrizam por pelo menos 15 dias, no mínimo, merecem uma avaliação. Sangramento recorrente, persistente também. Além disso, nódulos na região do pescoço, da face, qualquer região por aqui que não some, ou nódulo endurecido, que está crescendo, não está sumindo, também vale a pena uma avaliação. Pensando em câncer de laringe, precisa ver rouquidão persistente por mais de 15 dias, dificuldade de engolir, de respirar, ou dor mesmo ao engolir, também precisa de uma avaliação. Ou seja, esses sintomas não são característicos. Então, muitas vezes, você pode estar com algum problema na garganta, uma dor de garganta, um refluxo, que pode estar justificando aquele sintoma, mas uma avaliação é essencial, porque uma pessoa que deixa para lá pode estar perdendo a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce. Tá. Além do tabagismo, do etilismo, existe alguma outra causa, algum outro fator de risco? Existem alguns. Existem, inclusive, alguns mitos e verdades. Então, assim, por exemplo, os idosos que usam prótese na boca, dependendo de como está ajustada a prótese, ela pode, sim, causar algumas lesões na boca. Sim. E isso não necessariamente vai evoluir como câncer, mas se é uma lesão persistente, a gente precisa avaliar. Enxaguantes bucais, isso é uma curiosidade. Então, aqueles enxaguantes com álcool para pessoas que usam diariamente a longo prazo podem destruir as bactérias boas da boca e deixa a boca mais suscetível a doenças, incluindo o câncer também. Sim. Que mais? Tabagismo, etilismo, consumo de carne vermelha em excesso. Então, a gente orienta pelo menos
no máximo 2 a 3 vezes na semana e, se possível, acompanhada de uma boa salada, alimentação saudável de uma forma geral. E lembrando que carne como churrasco, o carvão, ele tem substâncias carcinogênicas, ou seja, que pode predispor ao câncer. Então, tanto o consumo da carne quanto a forma que ela é preparada podem contribuir. Tá. E basicamente isso. Certo. Tratamentos, né? Quando a gente fala de câncer, a gente sempre escuta quimioterapia, radioterapia, em alguns outros casos, cirurgia. É o mesmo para o câncer de cabeça e pescoço? Sim. Na verdade, precisa ser avaliado e depende em que localização ele está. Então, quando a gente fala onde pode estar, eu falei muito de laringe, né? Que está mais característico no homem, laringe, boca, faringe. Tireoide nas mulheres, mas também pode ser de glândulas salivares, nariz e seios paranasais. Então, o tratamento pode envolver quimioterapia, radioterapia e cirurgias. Lembrando que, por ser uma região delicada, muitas vezes a cirurgia pode resolver o tratamento, mas precisa ser diagnosticado precoce para não ter muito problema, muita sequela, nem muita mutilação. Mas envolve essas 3 opções. Quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, né, de otorrino, como você começou aqui na entrevista explicando para a gente, talvez seja necessário o acompanhamento multidisciplinar, se assim a gente pode falar, de outras especialidades da medicina também, chegar junto para avaliar, depender daquele caso? Com certeza. Eu vim como otorrino justamente não só para conscientizar a população, mas para conscientizar os colegas da área de saúde também a ficarem atentos, porque muitas vezes o cirurgião de cabeça e pescoço recebe o paciente já encaminhado. O paciente às vezes não sabe se é para procurar esse profissional ou não. Então, às vezes, um nódulo de tireoide pode estar no endocrinologista acompanhando, né, aquele problema de tireoide, tomando medicação, hormônio, tudo. Mas avaliar e acompanhar é essencial para saber quando investigar se isso pode ser um tumor ou não. Certo. E até você falou de fatores de risco, mas na tireoide, por exemplo, essa questão de radiação, história de radiação prévia, pode ser um fator de risco, e o fator familiar também. Então, herança genética no câncer de tireoide é bem importante. Tá. E, Renata, fazer consultas regulares ao otorrino, né, pode ajudar também nesse diagnóstico precoce? Com certeza, porque nós otorrinos vamos avaliar, em geral, as doenças mais crônicas, mais frequentes, em geral, benignas dessa região. Então, por exemplo, garganta, uma rouquidão frequente, vai para o otorrino, a gente vai fazer um exame, vai avaliar, vai encaminhar para uma fono se for necessário. E se a lesão for suspeita, a gente precisa estar em cima e encaminhar para o cabeça e pescoço para ele intervir o quanto antes. Então, assim, realmente, fazer um acompanhamento, passar com o seu médico e em qualquer suspeita dessas lesões que eu informei, realmente vale a pena investigar ou, no mínimo, passar numa avaliação. A gente não está aqui para fazer medo, mas para alertar. Falando agora sobre a campanha, né? A gente está passando por essa campanha, que é a campanha do Julho Verde. Por que é importante se ter uma campanha, um mês específico, para ficar falando, né, regularmente sobre essa doença? Mas também eu acho que fica legal de deixar aquele alerta que vale para o ano todo, né, Renata? Com certeza, vale para o ano todo. As campanhas, cada mês muda a bandeira, mas a gente está sempre aqui para trazer informações. Então, quando a gente tem a informação e a gente passa por algum problema, a gente passa a pensar nisso ou saber para onde ir. Muitas vezes a gente, por estar perdido, por não ter essa informação ou por procurar em algum lugar que a gente não sabe a fonte, a gente se perde, fica preocupado ou cria uma angústia desnecessária. Então, o importante é prevenir, se alimentar de forma saudável, evitar o tabagismo, o etilismo, se possível, acompanhar com seu médico, fazer seus exames regularmente e, a partir disso, tudo vai transcorrer da melhor forma possível. Então, forma de prevenir, né? Já deu a dica aí, tá? Alimentação saudável, atividade física também, Renata? Com certeza. Atividade física, evitar, né, tabagismo, etilismo. Então, reforçar agora quais ali que são os sinais, sintomas que a gente deve ficar atento, ficar alerta e já buscar um médico, né, o quanto antes. Então, feridinha na boca que não cicatriza por pelo menos 15 dias, ou lesão que está sangrando, pode ser no nariz, dentro do nariz, na boca, ou até mesmo na garganta, que também é persistente ou recorrente. Algum nódulo na região do pescoço que não some, que é endurecido ou que está crescendo. Isso pode acontecer na região da face ou glândulas salivares também. Além disso, a gente tem que perceber se a pessoa está sentindo um gosto ruim na boca com frequência, às vezes um mau hálito. O câncer nessa região de garganta pode gerar um mau hálito bem importante. Por vezes, quando o câncer está mais avançado, pode ter dor no ouvido por compressão de estruturas internas. E pensando na garganta, uma rouquidão frequente ou que não melhora.
dor na garganta persistente, dificuldade de engolir ou dor para engolir ou algum grau de dificuldade para respirar, vale a pena fazer uma avaliação. Isso. Qualquer um desses sintomas, já busca logo o seu otorrino, vai, explica, né, diz há quanto tempo que você está sentindo isso, com certeza ele vai te encaminhar para o melhor tratamento, para descobrir caso seja. O importante é fazer esse diagnóstico precoce, né, Renata? Sim, faz toda a diferença. Isso mesmo. Contatos, redes sociais, quem quiser acompanhar você, como é que pode fazer? Quem quiser me acompanhar, eu tenho o Instagram, doutora Renata Ferraz, e a partir de lá tem o site e a gente pode conversar melhor. Muito bem, obrigada pela sua participação aqui com a gente, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigada. E olha só, você que está aqui ligadinho comigo, obrigada também, tá, pela sua companhia, continue acompanhando a programação da TV Mar. Amanhã estaremos de volta a partir de 9h30 da manhã, aqui na telinha da TV Mar, você já sabe, tem Bem Assim, amanhã é quinta-feira, tá, tem pautas muito legais, eu conto com você. Beijo, excelente quarta, tchau, tchau.